Nós devemos de fato sermos mais sábios, porque a palavra de Deus nos diz claramente que nós devemos ser assim. Em Tiago nos é dito que se nós quisermos sabedoria, nós devemos pedir a Deus e ele vai nos dar. Nós temos livros completos que falam sobre a sabedoria, os livros chamados de sabedoria ou sapienciais ou poéticos. E dentro desses livros nós estamos meditando no livro de Provérbios, um livro que fala sobre a sabedoria que nós podemos alcançar. E obviamente que essa sabedoria é baseada em Deus. Não é uma sabedoria qualquer, não é uma sabedoria humana, mas é a sabedoria do alto, a sabedoria divina. Isso nós podemos perceber também no versículo 10 e seguintes do capítulo 1, que nos dizem o seguinte: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Tudo isso o autor de Provérbios menciona, trazendo essa verdade maior do versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Nós já vimos várias ocasiões na palavra de Deus em que a palavra pecadores é trabalhada. Pecadores não quer dizer que nós somos sem pecados e os outros são os pecadores. Mas pecadores aqui, em muitas outras partes da Bíblia, é sinônimo, quer dizer descrente. Quer dizer aquele que não tem a Deus, aquele que não teme ao Senhor, aquele que não tem ao Senhor Jesus. Então aqui mais uma vez ele diz, filho meu, trazendo essa ideia de conselhos de um pai para um filho, e dizendo, se os pecadores, se os descrentes, se aqueles que não têm a Deus, querem te seduzir, não o consintas. E a partir do versículo 11 até o 14, ele vai trazer de maneira viva em nossas mentes essas maneiras que os pecadores, os descrentes, podem tentar nos seduzir. Todas essas formas têm a ver com pecados, obviamente. Porque se o pecador está tentando nos seduzir, é para o pecado. Então aqui ele traz um contexto de ir e emboscar alguém e trazer uma situação de assassinato, de furto para uma pessoa que é inocente, coisa que o cristão não deve absolutamente fazer. Talvez um exemplo assim tão extremo pode fazer com que a gente ache que é apenas isso. Ah, então se eu não seguir o conselho do descrente no que se diz a roubos, a furtos e assassinatos, então está tudo bem. Não é bem isso. Essa ideia principal, se os pecadores querem seduzir e não te consintas, não o consintas, é um princípio geral para as nossas vidas. Lembre, por exemplo, do Salmo de número 1. O bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não escuta o conselho daqueles que não têm ao Senhor. Ele não ouve, não traz para a sua vida os conselhos dos descrentes. Ele busca ao Senhor de fato. Então, se nós quisermos de fato sermos pessoas mais sábias, precisamos rejeitar a voz dos que não têm ao Senhor Jesus. Isso não quer dizer que nós não vamos conversar com eles. Isso quer dizer que nós vamos filtrar o que é dito por eles. Nós não podemos trazer para as nossas vidas tudo o que os descrentes nos dizem, pois eles não têm o Espírito Santo, eles não têm direcionamento, eles estão mortos em delitos e pecados. Os conselhos, as vontades, os desejos, os pensamentos deles estão todos voltados para isso, para as suas práticas pecaminosas, para distante de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado quando escutamos conselhos de quem não tem a Deus. Quer ser mais sábio em sua vida? Escute menos conselhos dos descrentes. Escute mais conselhos de cristãos sábios. Escute a voz do Senhor. E assim de fato você será mais sábio, e assim de fato você vai viver melhor aqui nessa terra. Que o Senhor te dê cada vez mais sabedoria e te dê discernimento para poder filtrar o conselho sábio do conselho do ímpio. Que Deus te abençoe.